Então, eu vou apresentar para vocês uma perspectiva em relação aos sistemas táticos e os seus espaços que podem ser vulneráveis caso o adversário saiba aproveitá-los. E aquilo que a gente falou, futebol é um cobertor curto. Cada sistema tático ele tem um espaço vulnerável ou um espaço que a priori é vulnerável e que pode ser aproveitado pelo adversário porque esse espaço é um espaço desocupado nessa estrutura sistemática. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, uma estrutura de um 4-4-2, a gente precisa entender quais são os espaços que geralmente um 4-4-2 duas linhas, né? Não é um 4-4-2 losango, é um 4-4-2 duas linhas. Quais são os espaços que um 4-4-2 duas linhas preenche no campo e quais os espaços que eles não preenchem. Porque os espaços que ele não preenche podem se tornar uma vulnerabilidade. O adversário pode se aproveitar desse espaço. Então, por que eu digo que é uma vulnerabilidade a priori? Porque é um espaço que pode se tornar uma vulnerabilidade. Caso a sua equipe não tenha mecânicas, ela não tenha dinâmicas defensivas para proteger esse espaço. A gente vai aqui dissertar um pouco mais sobre alguns exemplos, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem os espaços mais comuns a serem cedidos num 4-4-2. Mas antes de eu mostrar para vocês esses espaços de maneira mais específica, deixa eu falar com vocês em relação aos espaços do jogo. Deixa eu desenhar aqui uma equipe num 4-4-2. Então, essa aqui é uma equipe num 4-4-2, para que vocês entendam a ilustração desses espaços. Basicamente, existem 3 espaços vitais no sistema. O primeiro espaço vital no sistema, aquele espaço que é o mais comum, é o tal do entrelinhas. É o espaço que existe entre as linhas, entre as estruturas que formam o 4-4-2, o 4-3, o 3 de uma equipe. E existem sistemas que vulnerabilizam mais esse espaço do entrelinhas do que outros. Então, esse é o primeiro espaço vital dentro de um bloco defensivo que vocês têm que ter em consideração de uma equipe. Existe um segundo espaço vital, que é a lateral do bloco. Então, isso aqui é um bloco, né? Ou seja, se a gente levar em consideração o perímetro que isso aqui cobre, isso aqui é um bloco, né? Eles estão cobrindo um determinado espaço, que é esse espaço aqui dentro, e a lateral desse bloco, imagina um batalhão de guerra, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Batalhão de guerra, quem aqui viu o filme 300? Vocês viram o filme 300? Então eles tiveram aquela ideia de, a gente vai se aproximar, vai se tornar uma unidade, e ninguém entra na nossa unidade, né? A gente juntos nós somos mais fortes. Então, onde é que tem uma vulnerabilidade? É caso alguém entre dentro da unidade, ou se alguém nos pega pela lateral. Então, a lógica aqui é a mesma coisa. Então, existem sistemas que vão vulnerabilizar mais a lateral do bloco. Então, por exemplo, um 4-4-2, ele me dá 2 linhas que ocupam com 4 jogadores a amplitude do campo. Já um 4-3-3, ele só me dá uma linha que tem 4 jogadores para ocupar a amplitude do campo. Ok? Conseguem visualizar isso? Então, a lateral do bloco é um espaço vulnerável, é um espaço vital que pode ser vulnerável. E, por último, o último espaço vital que é importante que vocês levem em consideração é as costas da última linha. É o espaço entre a última linha e o goleiro. Então, se uma equipe defende mal as suas costas, é uma equipe que provavelmente vai sofrer mais gols.